Ok? Mostrar aqui um vídeo mais ou menos como eu quero. Inclusive, eu passei lá para o pessoal de instalações elétricas, eles estão fazendo esse trabalho. Esse cara aqui, ó. Não, na verdade vocês vão fazer de outro, né? Mas, por exemplo, não, esse aqui. O som não precisa escutar, mas. Deixa eu pegar o cara aqui. Seria uma ideia assim, ó. Vocês começam assim, ó. Já começam se apresentando, falando, né? São alunos da disciplina tal e vai falar sobre um determinado tema. No caso aqui, esse cara vai falar sobre a tomada na pia do banheiro. Aí ele criou até um quadro assim: pode isso, professor? Vocês podem pensar em algo do tipo. E aí, assim que vocês dão essa pequena introdução, né, do que vocês vão falar, aparecia uma coisa desse tipo assim, ó, que é para iniciar, tipo assim, para ficar bem profissional, né? Poderia aparecer a foto de vocês, alguma vinheta aqui. Então, criasse uma vinheta também seria bom. Física Geral Experimental 2, aí tal, calor e temperatura, termodinâmica, sei lá, o que foi mais que a gente trabalhou? Calorimetria, entendeu? Dilatação térmica, tudo isso que a gente viu, vocês podem estar abordando aqui. Aí depois disso aí, ó, viriam umas imagens. Então, no caso, como ele está falando sobre tomadas nas pias, né, dos banheiros, ele mostrou uma foto aqui de uma tomada numa pia e está perguntando se essa tomada pode estar localizada aqui. Aí ele começa toda uma explicação segundo as normas vigentes, né? Então ele vem aqui, ó, coloca, cita a norma, cita o item da norma que fala especificamente isso aqui, aí coloca alguns textos, ó, tudo em cima da imagem, ó. Aí coloca naquele item da norma tem escrito isso aqui, ó, ele colocou, e vocês vão falando por trás, em backdoor, entendeu? Vão falando, em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, próximo ao lavatório, tal. Aí vocês vão falando, podem colocar algumas outras imagens, e vocês vão falando, até concluir o tema que vocês estão abordando. No caso aqui, ele está abordando sobre tomadas, né? Ó, o vídeo dele deu 11 minutos, então vocês podem criar um vídeo aí de 10 minutos, né? Falar sobre alguma coisa relacionada aos conteúdos que eu já abordei aqui, né? Que eu acabei de citar aí. Entenderam o que é para fazer? Professor, eu cheguei agora. Esse é, no caso, é para substituir a P1. Nossa, eu não estou entendendo muito. É a nossa prova. Tá bom. Aí só E vai dividir os temas? não, o tema eu já vou deixar aberto até para facilitar, né? Então vocês podem escolher qualquer conteúdo desse que vocês já viram para fazer esse vídeo, né? Faz o vídeo, faz uma vinhetazinha, apresentação, aí põe as imagens, põe os textos e vai explicando, entendeu? De preferência, pegar esses conteúdos e relacionar a uma aplicação na engenharia, que tem bastante. Ó, sobre dilatação térmica, né? Então, dilatação térmica, eu expliquei para vocês onde podem ser aplicados em projetos de pontes, aí eu mostrei algumas imagens de pontes, não é? Em trilhos de ferrovias. Então, tem bastante aplicação aí, ó, de dilatação térmica,
de calor e temperatura, que não deixa de ser uma dilatação térmica também, né? Envolve calor e temperatura. Calorimetria, que mais? As leis da termodinâmica, bem utilizado também na engenharia. E aí vocês iam pensar em algo e ia produzir um vídeo desse. Tem até a semana que vem, que é a data da nossa prova. A nossa prova é terça-feira que vem já, né? Dia 6 de outubro. Então, eu vou colocar disponível lá na plataforma C a atividade, dizer que é para produzir um vídeo, tal. Vou escrever um enunciado. E vocês têm até o dia 6, né? Para anexar esse vídeo, para eu corrigir. No caso, como o vídeo pode ser longo, assim, em termos de capacidade, né? A memória, vocês podem colocar no YouTube ou no Google Drive e me mandar o link. Pessoal, o link é esse aqui, e aí eu vou corrigir, ok? Porque não vai conseguir anexar o vídeo lá na plataforma. Entenderam? Então, essa vai ser a nossa avaliação, hein? É bem simples, gente. É só dar uma pesquisada aí, rapidão aí na internet, você consegue muito material, aí produz um vídeo. Vocês falam, faz uma vinheta, uma telinha de apresentação, para ficar uma coisa bem bonita. Ok? Beleza, professor, beleza. Ótimo. Então, seria a nossa avaliação. A gente mesmo vai dividir os grupos? Ou Sim, distinguir os vocês tópicos? que escolham. Porque vocês sabem, às vezes um tá numa cidade, outro tá noutra, né? Eu não sei como é que tá a situação de vocês aí. E vocês que sabem. Então, conversem entre si para fazer o vídeo, né? Como vai ter montagem, edição e tudo, se tiverem longe também não tem problema, sempre tendo essa comunicação. Um pode fazer uma parte do outro, aí quando for fazer uma edição de vídeo, juntar, e aí fica bem legal também. Então, não precisa nem estarem juntos, ok? É só cada um grava uma parte, faz uma edição e manda, e alguém trata esse vídeo aí. Vai ser Então, individual, professor? não, eu falei, pô, de dupla ou de trio, no máximo de trio. É porque eu não tava aqui, não. Tá. A turma é pequena, não dá. Tem 10 pessoas aí. Pode ser de dupla ou de trio aí. Então vocês podem escolher. E o tema a critério de vocês. Ok? Então até terça-feira que vem vocês têm que me mandar isso aí. Então bora para o conteúdo de hoje. Falar aqui um pouco sobre gases, teoria cinética dos gases. E também, se quiser aproveitar esse conteúdo para fazer o vídeo, também pode ficar à vontade. Beleza? Então, só para a gente terminar o nosso conteúdo aqui da P1. Estão vendo a minha tela aí, de boa? Sim? Cadê, pessoal? Não, não. Não estava vendo? Não. Tá vendo a tela ou não? A minha apresentação? Agora sim. Muito bem. Então, como eu falei, ó, hoje a gente vai trabalhar com a teoria cinética dos gases. Vou colocar aqui em modo... o que seria um gás, né? Qual a definição de um gás? Ó? Tá vendo aqui, ó? Por essa imagem aqui, dá para se ter uma ideia do que é um gás. Tá vendo aqui? Partículas, moléculas em movimento. Ok? Várias partículas dessas, né? Elas podem formar um gás. Então, a definição de gás, o que seria um gás? Um fluido onde os átomos ocupam totalmente o volume do recipiente. Ok? Se vocês
virarem aqui, ó. Imagina um recipiente desse tipo aqui, onde aqui dentro está contido um gás. Então, o que vai acontecer com esse gás? Esse gás vai ocupar totalmente o volume do recipiente. Então, isso aqui é uma característica interessante de um gás, né? Porque ele não tem um volume específico definido. O volume do gás, ele é definido de acordo com o volume do recipiente. Se o recipiente é dessa forma aqui, o gás assume essa forma. Se o recipiente é uma garrafa, o gás vai assumir a forma da garrafa, entendeu? O volume daquele recipiente, e assim vai. Então, esse fluido, que é o nosso gás, né? Que ocupa esse volume total aí do recipiente, basicamente ele pode ser definido por 3 variáveis, que nós chamamos de variáveis de estado. Quais são elas? Pressão, volume e temperatura, ok? Então, baseado nessas 3 variáveis de estado, eu posso definir um gás. E aí, vários cientistas, né, químicos, físicos, trabalharam em cima dessas grandezas e estudaram esse fluido. E conseguiram relacionar essas variáveis, né, ou seja, através de experimentos, né, empiricamente, eles conseguiram correlacionar essas 3 variáveis. Ou seja, como é que a pressão de um gás varia com seu volume? Como é que a pressão está relacionada à temperatura, né? Será que se eu aumentar a temperatura, a pressão do meu gás aumenta? Né? Será que se eu aumentar a temperatura, o volume diminui? Como é que está relacionado volume e temperatura? Ou o volume aumenta? Né? Então, essas equações de estado, elas relacionam essas variáveis, que é o que a gente vai ver aqui, né? Então, um dos primeiros a fazer experimentos com gás foi o Boyle, né? O que o Boyle verificou? Ele verificou que o volume de um gás, ele é inversamente proporcional à pressão. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior for o volume, menor é a pressão de um gás. Ok? Quanto maior o volume, menor a pressão de um gás. Quanto menor o volume, maior é a pressão. Então, imagine vamos dizer assim, uma bexiga. Uma bexiga não, fica complicado uma bexiga de vocês entenderem. Vamos ver aquela primeira imagem lá, ó. Isso aqui, ó. Imagina um volume desse tamanho aqui, ó. E eu tenho um gás aqui dentro, beleza? Tá agitado aqui, tá os gases, as moléculas e tal. O que acontece quando eu diminuo o volume daqui, ó? Diminuir o volume, ó. O que aconteceu? Como eu diminuí o espaço, vocês entendem que essas moléculas vão estar umas batendo com as outras agitadas, mais agitadas? Elas têm pouco espaço para se movimentar, já que eu diminuí o meu volume, poderia ser tanto assim quanto assim. Eu diminuí meu volume, então a agitação dessas moléculas vai ser maior, elas vão se agitar mais, né? Elas vão se chocar mais. Com isso, eu estou aumentando a minha pressão. Estou aumentando a minha pressão. Ok? Então, Boyle observou isso aí, que o volume é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. Teve outro também, o Charles, né? Começou a observar esses gases e concluiu, através de seus experimentos,
que o volume de um gás é diretamente proporcional à temperatura. O que quer dizer isso, pessoal? Que quanto maior for o volume, maior é a temperatura. Quanto menor a temperatura, menor o volume. São grandezas diretamente proporcionais, beleza? E isso aí segue aquele mesmo raciocínio, né? Se eu tenho um volume grande, eu tenho as partículas agitadas em um maior espaço, né? Então a agitação é muito maior, consequentemente a temperatura é maior. Bom, Avogadro também deu a sua contribuição em cima do estudo dos gases, né? E ele concluiu que os volumes iguais de todos os gases, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas, né? Então, para volumes iguais, considerando as mesmas condições de temperatura e pressão, o número de moléculas desses gases, né, são iguais. Ou seja, contém o mesmo número de moléculas. Então, juntando todas essas informações, todos esses experimentos, aí veio Clapeyron e deduziu a sua equação, que é conhecida como equação de Clapeyron, ou seja, pressão vezes volume é igual a nRT, onde N é o número de moles, R é a constante dos gases e T é a minha temperatura. Beleza? Número de moles, R é a minha constante dos gases. Quanto equivale essa constante dos gases? 8,31 joules por mol Kelvin. Aí vai depender das unidades que vocês estiverem trabalhando. Ou 0,082 litros vezes ATM, né, que é a unidade de pressão, por mol Kelvin. Ok? Geralmente a gente usa mais essa daqui, viu? 0,082. Mas lembrando que para usar essa constante aqui, o volume tem que estar em litros, a pressão tem que estar em ATM, que é a unidade de pressão, existem outras, o N em mol e a temperatura em Kelvin, ok? Então, aqui é a minha equação de Clapeyron. Pressão, P é pressão, V é volume, T é temperatura, tudo definido através desses experimentos aqui. R é uma constante, para tirar essa proporcionalidade aqui, chegou-se nessa constante dos gases. E N é o número de mols. Muito bem. Ainda em cima do número de Avogadro, né, que vocês já conhecem isso aí desde lá do ensino médio, como é que eles definiram isso aí, né? Então, vem desde a definição de um mol, que é o número de átomos em uma amostra de 12 gramas de carbono 12. Aí, isso aí é a definição de mol. E a quantidade de átomos no mol é o número de Avogadro, que vale 6,02 vezes 10 a 23. Beleza? Não vou entrar muito nesse mérito, não, que isso aqui é mais para a área da química. A gente vai mexer mais na área da física, né? Porque isso aí também é visto na química. Nós vamos trabalhar mais com as grandezas pressão, volume e temperatura. Beleza? Então, só para ilustrar que o número de moles pode ser definido por N dividido por NA, né? Onde N é o número de moléculas e NA é o número de Avogadro. Avogadro, o nome difícil. Avogadro. Muito bem. Então, vamos ver aqui, né, algumas versões dessas equações de estado, de PV igual a nRT. Eu posso reescrever essa fórmula em função da constante de Boltzmann,
que é K, que é definida pela variável K. Então, no lugar do R, que é minha constante geral dos gases, eu posso escrever em função de K, né? Aí basta utilizar essa relação, que K é igual a R, que é a minha constante dos gases, dividido pelo número de Avogadro. E aí, se você pegar aquela definição de R, né, o valor de R, dividir pelo valor de NA, você chega nesse valor aqui, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Então, isso aqui seria a minha constante de Boltzmann. Né? Sabendo isso aqui, ó, eu posso substituir no lugar do R. Ó. É só multiplicar isso aqui, ó, e eu chego nessa expressão aqui, ó. Cortando, cortando. Chego que PV é igual a NKT. Ok? Mesma coisa, mas também a gente não vai trabalhar muito com essa equação, não. Só estou mostrando aí, caso vocês vejam em algum livro. Nós vamos trabalhar mais com essa vermelhinha aqui, ó. PV igual a nRT. Ok? Bom, isso aqui é só para ilustrar, que é a mesma coisa, acabei de falar aí. Uma coisa importante, ó, pessoal. Se você pegar um mol de qualquer gás, vocês vão verificar essa relação aqui, ó. Pressão, volume sobre temperatura é igual a R, né? Que vem daqui, ó. Se o N é 1, fica PV dividido por T é igual a R, né? Então, se você considerar as condições normais de temperatura e pressão, que seria o quê? Pressão atmosférica igual a 1 atm, e a temperatura ambiente, que seria 273 kelvins, né? Opa! Eu chegaria, temperatura ambiente, não, temperatura, condições normais de temperatura, né? Eu chegaria a um volume de 1 mol a 22,4 litros. Ou seja, qualquer gás, isso aqui é interessante, em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, para a pressão de 1 atm para a temperatura de 273 Kelvin, qualquer gás tem esse volume aqui, ó, 22,4 litros. Bom, como nós estamos falando de gases, existem processos de transformação desses gases, né? Basicamente, eu tenho 3 processos aqui que podem acontecer nessas transformações, que o primeiro é o isotérmico, iso de igual, térmico de temperatura, significa o quê? Um processo dessa natureza é um processo onde a temperatura é constante, onde a temperatura é igual, que iso vem de igual, térmico de temperatura. Então, para temperaturas constantes, sempre iguais, né? Temperaturas constantes, eu tenho essa relação aqui, ó. Se a temperatura é constante, né? Eu consigo visualizar isso aqui, ó. O número de moles, ele é constante de um gás. A constante dos gases também é uma constante, já que é um número. E se eu estou dizendo que T é constante, isso tudo aqui do meu numerador é constante. Significa que a pressão vezes o volume é constante. Ok? Se isso aqui é constante, ó, tem essa relação. Se eu aumentar a pressão aqui, eu vou ter que diminuir o volume, ou se eu diminuir o volume, eu vou ter que aumentar a pressão. Que pode ser observado nessas curvas aqui, ó, de pressão e volume. Eu tenho essas isotérmicas de temperaturas, onde aqui, por exemplo, essa curvinha azul aqui, que é a temperatura 1, é menor do que a temperatura 2. Se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, pegar um ponto aqui relacionado e comparar, a temperatura aqui vai estar mais alta do que aqui.
Então, em um processo isotérmico, que significa temperatura constante, vale essa relação aqui, ó. Muito bem. Bom, a partir daí eu posso definir trabalho, né, que é uma grandeza que a gente vai utilizar depois da P1, que é o trabalho que pode ser convertido em energia. Né? Então, qual é a definição de trabalho? Trabalho, ele é a integral da pressão vezes a variação do volume. Beleza? Isso é definição de trabalho, viu? Como a minha variável de integração aqui é dV, eu vou integrar do volume inicial até o volume final. Muito bem. Então, como a gente está trabalhando num processo isotérmico, né? E se você substituir a variável aqui, pressão, quem é pressão? Lá pela equação de Clapeyron, pressão é nRT dividido por V. Pressão é isso aqui, ó. Só que essa parte aqui de cima, nRT, como a gente viu em um processo isotérmico, é constante, ok? Se é constante, isso aqui pode sair da minha integral. Lembra lá de integral? Como eu tenho uma constante, eu posso tirar da minha integral, jogar aqui para fora. Então, o meu trabalho vai ser a integral, vai ser essa constante, vezes a integral de dV sobre V. E quem é a integral de dV sobre V? Né? A gente aprendeu lá no cálculo 1 que é a integral de dx sobre x. A gente trabalhava com x, mas aqui é V, tanto faz. A integral de dx sobre x era o logaritmo neperiano, era o ln. Ok? Então, a integral de dV sobre V é o ln. O ln de quem? Dessas variáveis aqui que eu tenho que substituir, ó, de VF menos VI. Seria o ln de VF menos VI. E ln de VF menos VI, pelas propriedades dos logaritmos, pode ser escrito como ln de VF dividido por VI. Ok? Então, o meu trabalho fica definido como nRT, que é minha constante, vezes o logaritmo do volume final, dividido pelo volume inicial. Beleza? Aqui é só uma ilustração de um gráfico, né, de pressão e volume, onde eu tenho trabalho. E como é que eu calculo o trabalho aqui desse gás? Qual é o trabalho realizado por esse gás? Que trabalho pode ser convertido em energia, né? Então, esse trabalho aqui, ele pode ser calculado como essa área aqui, ó, a área sobre essa curva. E para calcular a área, eu aplico integral. Então, por isso que a gente aplicou a definição lá de integral. E aí eu tenho essa minha fórmula aqui, ó, para calcular trabalho de um gás, trabalho exercido de um gás, lembrando que é num processo isotérmico, vai ser número de moles vezes constante dos gases, vezes a temperatura, vezes o ln do volume final, dividido pelo volume inicial. Agora, se você considerar que o volume é constante, num processo isotérmico, o que que significa volume constante? Volume final igual ao volume inicial. Se o volume final é igual ao volume inicial, essa divisão aqui fica 1, não é isso? Estou dividindo um número que é igual. Tipo 10 dividido por 10. Isso aqui vai dar 1. Quanto é o ln de 1? É 0. ln de 1 é 0. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Portanto, para um volume constante, num processo isotérmico, o trabalho realizado é nulo, é 0. Não existe trabalho. Muito bem. Se você considerar, o volume não é constante. O volume final é maior que o volume inicial, ou seja, eu estou em expansão, né? Inicialmente eu tenho um gás que tinha um volume pequeno, uma bexiga com uma certa quantidade de gás, onde você começa a injetar mais o gás e o volume vai aumentando, o volume final aumentou. Isso quer dizer o quê? Que expandiu. Então, se o volume final é maior que o volume inicial,
o volume final é maior que o volume inicial, essa divisão aqui vai ser um número maior que 1. Se é um número maior que 1, isso aqui é um número positivo, vezes uma constante positiva, vai dar um número positivo. Portanto, o trabalho para um gás em expansão, ele é sempre maior que zero, ele é sempre positivo. Por outro lado, se o gás está em compressão, ou seja, eu tinha um volume inicial muito grande e ele diminuiu, né? Quer dizer que o volume final é menor que o volume inicial. Essa divisão aqui, ó, se o volume final é menor do que o volume inicial, essa divisão vai ser um número entre 0 e 1. E um número entre 0 e 1, o logaritmo de um número entre 0 e 1 é um número negativo. E um número negativo vezes essa constante vai ser um trabalho negativo. Por isso que vai ser um trabalho menor do que zero. Ou seja, né, resumindo, volume constante, trabalho nulo. Um gás em expansão, o trabalho é sempre positivo. E um gás em compressão, o trabalho é sempre negativo. Beleza? Para processos isotérmicos. Um outro processo é o isobárico. Iso, igual. Bárico, vem de pressão. Até mesmo porque bar é uma unidade de pressão. É uma unidade para relacionar pressão. Então, num processo isobárico, a pressão é constante. E se a pressão é constante, levando em consideração isso aqui, ó, eu tenho que isso aqui, ó, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, e isso aqui é uma constante. Então, tudo isso aqui é uma constante, ó. Então, vai ficar essa constante vezes a temperatura, ó. O volume é uma constante vezes a temperatura. Ou seja, volume dividido por temperatura sempre vai ser constante. A partir desses processos, foram criados a teoria geral dos gases, que daqui a pouco eu mostro. Então, aqui é uma curva relacionando pressão e volume num processo isobárico, beleza? No processo isobárico, a pressão é constante. Se a pressão é constante, ó, aqui, ó, eu tenho essa curvazinha aqui, ó. E aí eu posso calcular meu trabalho aqui nessa área aqui. Beleza? Aqui, ó. Nessa áreazinha aqui, já que a minha pressão é constante, ó. Qualquer que eu pegue, qualquer valor aqui de volume e temperatura, a pressão nunca vai sair desse ponto aqui, porque ela vai ser sempre constante. Logo, o trabalho vai ser a integral da minha pressão vezes a variação do volume. Como a pressão é constante, a pressão sai da integral. Fica só a integral de dV. E integral de dV é o próprio V. Ok? Ou seja, para calcular o trabalho aqui, basta eu pegar aqui essa variação de volume aqui, ó, vou calcular essa área aqui, ó, volume final menos volume inicial, que eu tenho essa distância aqui, vezes a pressão, que é a área desse retângulo. Ó, pressão vezes volume. O meu trabalho é pressão vezes o volume, ou a variação do volume. E no outro processo, que nós conhecemos como isocórico, iso igual, córico vem de volume, né? Então, volume constante, um processo isocórico. Também é conhecido como processo isovolumétrico. Isovolumétrico. A volume constante, ó, o que é que eu tenho? N é constante, R é constante e V é constante. Então, tudo isso Trabalho aqui... zero. Oi? Quando o volume for constante, o trabalho é zero, então. Não, depende. Ali era... Deixa eu só voltar lá, ó. O volume foi constante, que o trabalho deu zero, mas quando o processo é isotérmico.
porque a temperatura também é constante. Beleza? Entendi. No processo isocórico, que o volume é constante, eu tenho essa relação aqui, ó, de pressão e temperatura. Pressão dividido por temperatura é sempre constante. E aqui, ó, eu tenho as minhas curvas, pressão, volume e temperatura. Como agora o volume é constante, eu tenho essa área aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Porque meu volume agora vai ser constante. Então, para o volume constante, eu tenho a minha integral da pressão vezes a variação do volume, né? Nesse sentido aqui. Então, como a variação do volume não houve, ficou constante, né? O volume final é igual ao volume inicial, não houve variação de volume, o trabalho aqui, nesse caso, deu zero, ok? Não é que sempre vai dar zero, né? Mas tem que observar sempre essas áreas aqui, ó. Não teve área aqui para calcular esse trabalho. Bom, a partir disso aí, eu tenho alguns exercícios aqui. Deixa eu ver só que horas são. 8h10 ainda dá tempo. 4 questões, eu acho. 4 questõezinhas para a gente resolver. Bora lá. Se você duplicar a temperatura e a pressão de um gás, o que acontece com o seu volume? Vamos pensar aí. Quando vocês pensam aí, deixa eu abrir aqui o Word e eu vou resolvendo. Já estão pensando? Ó, se você duplicar a temperatura e a pressão de um gás, o que acontece com o seu volume? O volume diminui? Bora ver. Vamos ver. Eu não gosto de tirar conclusões precipitadas, não. Vamos lá. Eu tenho essa aqui, ó. P. Vou colocar a equação geral dos gases aqui, ó. P1 vezes P1 posto sobre T1. Isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é sempre constante, né? Condições normais de pressão, temperatura. Então, isso aqui seria a minha teoria geral dos gases, ou seja, a pressão de um gás em um estado, né, vezes o volume dele, dividido pela temperatura que esse gás se encontra, essa relação é sempre constante, ou seja, independente da transformação, se estava no estado inicial, foi para um estado final, vai sempre ficar constante. Eu poderia especificar assim, ó. P1, V1 sobre P1 é P2, V2 sobre P2. Ou seja, se eu imagino um gás num estado inicial, com volume inicial, a uma temperatura inicial e a uma pressão inicial. Ocorrida qualquer transformação, seja ela isotérmica, isobárica ou isocórica, qualquer que seja essa transformação, esta relação é sempre constante, né? Então, se eu calcular a nova pressão, o novo volume e a nova temperatura,
essa relação aqui, essa divisão, vai ser igual à mesma relação da primeira transformação. Ficou claro isso aí? Ou seja, se inicialmente um gás estava em um determinado estado, houve uma transformação, foi para um estado 2, a mesma relação continua sendo válida. E isso aqui é sempre constante, ok? Isso aqui é sempre constante. Então, sabendo disso aqui, ó, e a gente indo lá para... Deixa eu copiar essa pergunta e colocar ali, ó. Colocar a perguntinha aqui, ó. Se duplicarmos a temperatura, então, vamos lá. Inicialmente, o gás estava numa temperatura T1, ok? E ele está dizendo, se eu duplicar, então o que, que aconteceu com a temperatura T2? Olha só, inicialmente, eu vou até copiar aqui, eu tenho T1, eu tenho P1 e V1. Eu tenho minhas três variáveis aqui. Esses três estados. O gás está numa temperatura 1, está numa pressão 1, está no volume 1. Eu não sei qual é. Pode ser qualquer temperatura, qualquer pressão, qualquer volume. Agora ele está dizendo aqui, ó, se eu duplicar a temperatura, quer dizer o quê? Quer dizer que meu T2, como foi duplicado, então o T2 vai ser igual a o quê? A T1, a 2 vezes T1, não é isso? Eu não dupliquei a minha temperatura inicial? Ok? Estou dizendo aqui, ó, se eu duplicar minha temperatura, então a temperatura final vai ser 2 vezes a temperatura inicial. Isso aqui está duplicado. Se duplicarmos a temperatura e a pressão, então vou duplicar a pressão também, né? Então, para duplicar a pressão, vamos colocar aqui, ó, a pressão 2 vai ser 2 vezes a pressão inicial, ok? Então, também dupliquei a minha pressão. O que é que acontece com o seu volume? Então, bora ver. O que é que acontece com o meu volume final? Então, P1, V1, T1 está aqui. Quem é P2? P2, né? 2 vezes P1. Vou colocar aqui no lugar de P2, 2 vezes P1. Quem é T2? 2 vezes T1. Então, para resolver isso aqui, ó, eu posso cortar P1. Posso cortar com P1. Oh, vou cortar também isso aqui. Que eu posso cortar esse 2 com esse 2, né? Como tem um 2 multiplicando aqui, um 2 aqui dividindo, ó, posso cortar também esse 2 com esse 2. Posso cortar esse P1 com esse P1. Posso cortar o quê? T1 com T1. Posso cortar esse T1 com esse T1. Posso cortar esse P1 com esse P1. Sobrou o quê? Que V1 é igual a V2. Conclusão. O volume permanece o mesmo. Mesmo eu duplicando a temperatura, estaria na temperatura inicial tantos graus, eu dupliquei minha temperatura e dupliquei minha pressão, o volume do gás não alterou, o volume permaneceu constante, ó, por essa equação aqui que a gente viu. Ok? Uma coisa importante para vocês observarem que para usar esse tipo de equação aqui, ó, essa temperatura sempre tem que estar em Kelvin, ok? Se vocês não usarem Kelvin, vocês erram. Aqui, ó, fazer a segunda. Aumentando em 10% o volume de um gás,
Aumentando em 10% o volume de um gás, ao mesmo tempo que sua temperatura é reduzida em 12%, qual a variação percentual da pressão? E agora? Vamos lá? O volume inicial do gás é V1. Pressão inicial, P1. Temperatura inicial, T1. Eu não sei quem é, T1, nem P1, nem V1. Beleza. Mas eu sei que o volume final, que é o meu volume no estado 2, foi aumentado em 10%. Ok? Se eu aumentei em 10%, quanto é o volume 2 em relação ao volume 1? Foi aumentado em 10%. Não é 10%, é mais 10% de V1. Então, não é 1,1? 1,1 não é 10% a mais de um número? Não é isso? Imagine o volume como sendo 100. V1 igual a 100. Quanto é 10% de 100? É 10. Então, se eu aumentei 10%, ficou 110, né? E se você pegar 1,1 e multiplicar por 100, vai dar 110. Não sei se vocês entenderam essa conta aqui de aumentar 0,1. Né? Só para ter uma ideia assim, quem é 10%? 10% você divide por 100, né? Já que é por cento. 10 dividido por 100 é 0,1. 0,1. Como eu aumentei 10%, então a 1 inteiro, ao 1, que é o inteiro, eu vou somar 0,1. Então fica 1 mais 0,1 e fica 1,1. Isso aqui é mais 10% de qualquer valor. Então, como eu disse assim, ó, aumentei em 10% o volume. Tá aqui, volume final ficou 1,1 de V1. Ao mesmo tempo, sua temperatura é reduzida em 12%. Então, bora calcular a temperatura no estado 2. Quanto é a temperatura no estado 2? Como ela foi reduzida em 12%, você calcula 12%, 12% dá quanto? Dá 0,12 e tira um disso, né? Porque é o inteiro, como é reduzir, eu vou subtrair 1 menos 0,12, que dá 0,88. Então, isso aqui é 0,88 de T1. Né? Então, se eu pegar 0,88 e multiplicar por qualquer inteiro, qualquer valor da temperatura, a temperatura final reduziu em 12%. Beleza? Então, eu tenho essas variáveis. Agora, ó, P1, V1, T1 está aqui. Deixa eu colocar aqui sem ser cortado. P1, V1 tem aqui, vamos lá substituir, né? Esse 2 não existe aqui. Esse aqui. Aqui é P2, né? E aqui é T2. Quem é V2? V2 é 1,1 V1. Ok? Então, vou substituir aqui no lugar de V2. Quem é T2? 0,88 de T1. Muito bem. Agora, o que é que eu posso cortar aqui, ó? Posso cortar esse T1 com esse T1. Deixar assim. Não está querendo selecionar. Esse T1 com esse T1. Posso cortar esse V1 com esse V1. Sobrou quem aqui, ó? Vamos lá, ó.
Isso aqui foi para o espaço. Isso aqui foi para o espaço. Isso aqui foi para o espaço. Oh, negócio chato. Isso aqui foi para o espaço. Isso aqui fica só P1, ó. Ficou assim, ó. Que aqui ficou 1, né? Já que eu cortei. Pode fazer assim, como eu quero saber, ó, qual a variação percentual da pressão, ou seja, a pressão final aumentou ou diminuiu em quantos por cento? Ou permaneceu igual? Então, eu quero saber P2, né? Eu quero saber P2, que eu quero saber a variação percentual da pressão. De quanto ficou? Quanto variou a minha pressão? Aumentou ou diminuiu? Como eu quero saber P2, eu vou passar isso aqui para o lado de lá, ó. Né? Então, meu P2... Vou copiar aqui, ó. Entenderam? Que eu quero P2, eu não quero P1, eu quero a minha pressão final. E 0,88, ele está multiplicando aqui, ó. Ele está dividindo, quer dizer, ele vai passar multiplicando. É isso. E esse número 1,1 aqui está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, meu P2... Deixar o igualzinho aqui, ó. Meu P2 ficou assim, eu só fiz inverter aqui, ó. Passei o 0,88 para lá e dividi por 1,1. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Quanto é 0,88? Deixa eu abrir a calculadora aqui. 0,88 dividido por 1,1. Deu 0,8. Então, isso aqui, ó, deu 0,8 de P1. Ou seja, minha pressão final ficou como 0,8 da pressão inicial. Portanto, essa pressão final, ela aumentou ou diminuiu? Hã? Diminuiu. Quantos por cento? 20. 20, muito bem. 20%. Né? Porque 0,8, o 100% seria 1. Como está 0,8, diminuiu 20%. Então, respondendo a pergunta aqui, ó, qual a variação percentual da pressão? Houve uma redução de 20% da pressão inicial. Está respondido aqui. Bom, enquanto vocês fazem essa daí, ó, tem até alternativa, eu vou beber uma água ali. Vamos lá, vamos fazendo. Pega aí uma caneta, um lápis, seu papel, o que for, calculadora. Faz essa questão aí, ó.
E aí? Procuraram? Quem terminar, avisa aí, hein?
E aí, pessoal? Como é que estamos? Cara, sei não, hein? Vamos lá, vou resolver. Vocês estão resolvendo? Ó, um pequeno recipiente de gás tem 5 litros de volume. Então, já foi dado o volume. A temperatura de 27 graus Celsius. Apresenta uma pressão interna de 12 atm. Olha só, volume, temperatura e pressão. Resfriando-se o recipiente até a temperatura de menos 23 e desprezando a variação externa de seu volume, qual será a pressão final em atm do gás? Considere o gás ideal. Vou copiar aqui, ó. Pequeno recipiente de gás tem 5 litros de volume. Então, volume inicial, vou até pegar aqui, ó. P1 é igual a 5 litros. Pequeno recipiente de gás tem 5 litros de volume. E a temperatura de 27 graus. Então, T1. 27, né? 27 graus Celsius. Apresenta pressão interna de 12 atm. Então, P1 12. Tá. Então, olha só que eu já tenho os valores das minhas equações de estados ou das minhas variáveis de estados inicial. Ó, volume de 5 litros, temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 12 atm. Se você resfriar o recipiente até uma temperatura de menos 23 graus, então olha só, eu já tenho a minha temperatura no estado 2, né? Que é menos 23 graus. Então, T2 vai ser menos 23 graus Celsius. Desprezando a variação externa de seu volume, qual será a pressão final em atm? Olha, o interessante aqui, como é um recipiente de gás, o recipiente, lembrando que como esse recipiente não houve variação externa do seu volume, e o gás ocupa todo o volume do recipiente, esse volume ficou constante. Esse volume não alterou. Então, permaneceu o mesmo 5 litros, ok? Significa que o V2 é igual a V1, que é igual a 5 litros. Deixa eu só tirar esses quebradinhos aqui, ó. Estão acompanhando? Aqui é V2.
E aqui é T2. Muito bem. Então, vamos substituir, né? Antes de substituir, ó, atenção para isso aqui, ó. Temperatura em graus Celsius tem que transformar para Kelvin. Ok? Então, vamos transformar aqui para Kelvin. Como é que eu transformo? De Celsius para Kelvin. Arredondando aqui, eu somo mais 273, não é isso? Soma mais 273. Então, somando mais 273... 280, 300. Opa! R$300 Kelvin. Mesma coisa aqui, ó, somando 273 tirou 3 com 270, tirou 20, 250, não é isso? 250 kelvins. Olha lá, P1, 12. P1 é o mesmo, que é 5, 12 vezes 5. T1, 300. P2. P2 é o que ele quer saber, né? Ó, qual será a pressão final, ó, em ATM. P2 ele quer saber. V2 permaneceu o mesmo, que como o recipiente não houve alteração no volume dele externo, o gás permaneceu com o mesmo volume. Temperatura 2, 250. Fazendo essa continha aqui, ó. Pode cortar esse 5 com esse 5. Agora, pegar aí e fazer essa conta. Faz aí para mim aí. Vou conferir aqui também. Fazendo o mouse. 250, passa para lá multiplicando, ó, 250 vezes 12 dividido por 300. 250 vezes 12 dividido por 300. E deu 10 ATM. Ok? Poderia cortar esse 0 com esse 0. Dividir 12 aqui por 4, aqui dá 3. Vou dividir por 3, né? Quer dizer, aqui dá 4. Aqui dá 10. 100 dividido por 10 dá 10. Isso aí, muito bem. Fazendo essa continha aqui, viu? Ó, cortei 5, 5. Pode passar esse número aqui que está dividindo para lá, multiplicando. E só vai fazer essa continha que você chega que a pressão é de 10 atm. 10 atm, letra C. Muito bem. Essa aí eu vou deixar para vocês resolverem. Não vou resolver, porque só eu resolvendo não adianta, certo? Eu só vou ler e eu quero que vocês resolvam. E pode ser depois me mostra, né? Só vou dar uma lida na questão e dar algumas diretrizes. 1 mol de gás ideal. Olha só, 1 mol, 1 mol. Então, aqui eu já tenho o número de moles, que é 1. É o N. A pressão de 16,6 atm, então já tenho a minha pressão. Ocupa uma caixa cúbica, cujo volume é 0,001 metros cúbicos. Então, já está dado aí, ó, pressão, volume, número de moles, que é o N. Qual a temperatura do gás e a força que o gás exerce sobre a tampa quadrada da caixa? Isso aí, ó. Aqui tem algumas relações para converter de atm para Pascal. Por que isso? Porque a constante dos gases
não está em ATM, que era aquele 0,082, ela está aqui em 8,3 Joule por mol Kelvin. Então, como foi dada essa constante dos gases aqui, ó, você tem que usar a pressão em Pascal, por isso que vocês têm que converter, e tem que usar a temperatura em Kelvin, né? Então, é só usar aquela fórmula. Vocês vão usar aquela fórmula, que é o quê? P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Ok? Já tem a pressão, já tem o volume, já tem o número de moles, que é 1, já tem a constante dos gases, só falta encontrar a temperatura. Então, a temperatura é PV dividido por N vezes R. Só passar isso aqui dividindo. Já tem o R, já tem o P, que tem que converter, e o volume, acabou. Façam, aí tá as alternativas. Depois, com relação a essa força aqui, ó, lembrando que força ou pressão é força dividido por área. Pressão é força dividido por área. Beleza? Então, pressão é força dividido por área. Então, força é pressão vezes a área. Você já tem a pressão aqui. Você calcula a área dessa caixa cúbica, já que já foi dado o volume. Com volume você encontra a área. Você dá para encontrar as arestas e encontrar a área superficial. Na verdade, eu quero só a área da tampa. Calcula a área da tampa. E assim você calcula a força. Beleza? Exercício para vocês. Ó. Já decifrei a questão. Quero que vocês resolvam. E aí podem fazer isso aí agora ou daqui a pouco ou mais tarde. Vocês que sabem. Beleza? Então é isso aí por hoje. Lembrando, próxima aula é avaliação. Para quem chegou atrasado, eu já expliquei minha avaliação, como é, e é um vídeo, pode ser de duplo ou de trio ou individual, vocês que sabem, já expliquei tudo. Quem não estava na aula, vou disponibilizar essa aula lá no YouTube, pode assistir de novo e entender o que eu quero. Qualquer coisa eu estou também lá no Zap, pode me perguntar. Ok? Então era isso aí. Beleza, professor. Falou, pessoal. Até mais. Boa semana a Falou, boa todos. noite. Com Deus. Boa.